Bem, vamos tratar agora do conceito de espectro autista para que a gente possa avançar no tema. Quando nós falamos em espectro autista, você tem que entender que nós estamos falando de uma condição do desenvolvimento da criança que pode afetar a comunicação, a interação social e o comportamento da criança. Esses comportamentos, ora são de forma restritiva, ora são de forma repetitiva e ora ocorrem de forma concomitante, né? Tanto a restrição quanto a repetição. Chama atenção que cada criança tem habilidades e desafios diferentes. É em cima disso que nós temos que colocar o nosso olhar para entender a forma de acompanhamento ajustada. Cada criança com espectro autista é única. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje nós vamos falar do transtorno do espectro autista e a omissão do Estado relacionada ao tema. Nesse momento, vamos falar das estatísticas para você entender a relevância do que nós vamos tratar. A Organização Mundial da Saúde nos informa que 1% da população mundial tem transtorno do espectro autista. No ano de 2023, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, considerando todas as crianças com 8 anos de idade, nos informa que essa estatística sobe para 3%. Na verdade, 2,8%. Uma em cada 36 crianças possui o transtorno. Como negligenciar essa realidade? Como negligenciar que nesse transtorno nós devemos olhar para cada criança de forma individualizada? Nós não estamos a falar de uma doença em que você tem sintomas idênticos em cada pessoa. Nós estamos falando de um transtorno que se manifesta em cada pessoa de forma peculiarizada, que merece atendimento individualizado. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o conceito, o atendimento individualizado, a lei relacionada ao tema, a lei brasileira relacionada ao tema. Vamos falar das pessoas que cuidam e se verdadeiramente está ocorrendo a inclusão da criança que tem o transtorno do espectro autista. Gostaria de tratar com você agora do atendimento individualizado. Por que cada criança merece um atendimento individualizado? Não tem como colocar numa única sala crianças com espectro autista e dar um atendimento generalizado, ou colocar uma criança com espectro autista no meio de outras crianças sem você considerar a individualidade do espectro. Bem, as crianças que têm transtorno do espectro autista podem ter dificuldade em entender linguagem corporal, expressão facial, o sarcasmo. Elas podem não ser boas em fazer contato visual ou entender metáforas. Podem mostrar interesse intensos e incomuns em determinados temas. Elas também possuem um forte senso de rotina e pode ser difícil para elas lidar com mudanças inesperadas nas rotinas. Algumas são sensíveis a estímulos sensoriais, como luzes brilhantes, barulho e texturas. Você pega esse conjunto de informações e cada uma se comporta nessas informações de maneira distinta. Então você tem infinitos casos de comportamento dentro do espectro autista que pede atendimento individualizado. No próximo tópico, nós vamos tratar da lei que obriga o poder público a dar esse atendimento individualizado. Vamos falar agora da Lei 12.764 de 2012. Vamos bater duro num tópico especial que obriga o poder público a dar acompanhamento individualizado
para a criança que possui o espectro autista. Você deve fazer a leitura do artigo 3º, parágrafo único, que nos dá a informação que, em caso de necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, terá direito a acompanhamento especializado. Traduzindo para você, se você tem uma criança nessa condição, você tem que conseguir um laudo médico com o CID, com o código de identificação da doença, informando que a criança tem espectro autista, e nesse laudo médico, o médico solicita a necessidade de um mediador, de um acompanhante para aquela criança. Tudo bem? Então, em tese, é assim, né? Na prática, você tem o poder público alegando que os recursos da coletividade são ilimitados e que o recurso do Estado é limitado. Ele vai falar de reserva do possível, não tem como fazer isso com todas as crianças. Na verdade, tem que fazer porque o dever é cuidar. Então, você, Estado, tira recurso de outro lugar e coloca na educação para cuidar das nossas crianças. Olha, gostaria de enfrentar agora o tópico das pessoas que cuidam. Quando nós falamos de uma pessoa que cuida de uma criança com espectro autista, nós estamos falando verdadeiramente de um soldado. Estou olhando só para o estresse, da complexidade de um soldado num campo de guerra. É uma criança que exige atenção o tempo todo, é uma atividade extremamente estressante e nós temos que cuidar das pessoas que cuidam. Nós temos que ter um olhar especial para essas pessoas que cuidam. Existe uma sobrecarga absurda sobre os pais. Nós temos casos relatados de suicídio dos pais que cuidam dessas crianças por conta do esgotamento, e o Estado também tem que ter um olhar especial para esses pais e diminuir essa sobrecarga. Por fim, vamos falar do tema da inclusão da criança que possui transtorno do espectro autista dentro do nosso sistema de ensino. Não existe inclusão sem o mediador. Não existe inclusão se a criança não tiver esse atendimento especializado. Não existe inclusão se nós não olharmos para a criança de forma especial. Ela é única, ela merece um tratamento individualizado. Quando uma escola pública aceita seu filho sem colocar o mediador para ele, na verdade o Estado está dando uma satisfação para o pai: olha, nós aceitamos seu filho, mas ele não está incluindo nada nem ninguém, porque o seu filho precisa de cuidados especiais. Lute por isso, porque é lei.